Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um programa do Propaz Enem Digital aqui na TV Cultura. Esse programa que é uma forma a mais de você conquistar aquela vaga na universidade. E hoje nós vamos ter duas aulas de matérias diferentes, né? A primeira vai ser a aula de Física com o professor Éder e em seguida aula de Matemática com o professor Manuel Pimentel. Então tenham todos uma ótima aula. Olá pessoal, aqui é o professor Éder Guimarães que vai te ajudar aqui para que você faça uma excelente prova do Enem esse ano. Estou trazendo para você um tema muito importante, um tema recorrente nas provas e a gente vai começar a falar sobre ele agora. O nosso tema é acústica e nós vamos definir algumas coisas importantes para você sobre esse tema. Primeiro ponto importante, gente, é saber que a acústica é aquela parte da física onde você vai trabalhar com o som e as suas aplicações. Então nós vamos trabalhar especificamente com a onda sonora. Agora eu te convido a analisar comigo algumas características sobre a onda sonora. O primeiro detalhe é exatamente o fato do som ser uma onda mecânica. As ondas mecânicas são aquelas ondas que necessitam de um meio material para sua propagação. Elas podem se propagar em meios sólidos, líquidos, gasosos, mas não têm a propriedade de se propagar no vácuo. Não podem viajar no vazio. O segundo detalhe é exatamente o fato do som ser uma onda longitudinal. As ondas longitudinais são aquelas ondas cuja direção de vibração coincide com a direção de propagação. E o terceiro detalhe que eu te convido a observar é exatamente o fato do som ser uma onda tridimensional. Sendo uma onda tridimensional, ele pode se propagar pelo espaço, 3 dimensões. Então não esqueça, o som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a propagação do som no ar, especificamente no ar. Nós temos aqui o exemplo de um alto-falante com a sua membrana vibrando. A partir do momento que você tem a vibração dessa membrana, o ar começa a ser perturbado. Nós vamos observar que nessa perturbação do ar, duas regiões são formadas. Nós temos uma região de compressão, onde as partículas estão um pouco mais próximas, e uma região de rarefração, onde as partículas estão um pouco mais distantes. Então, à medida que eu falo, à medida que o som vai se propagando pelo ar, são formadas duas regiões, a região de compressão e a região de rarefração. Observa bem no desenho como as partículas estão em cada uma dessas regiões. Beleza? Então, apresentei para você aqui basicamente aquilo que nós vamos trabalhar, esse tema acústica. Agora vamos falar sobre a velocidade de propagação do som. Gente, o som viaja com uma certa velocidade, só que essa velocidade depende do meio material onde ele está se propagando. Então vamos conhecer esse pequeno detalhe aí. Vejam só, a velocidade de propagação do som, ela pode ser particularizada dessa forma. A velocidade de propagação do som nos sólidos é maior que a velocidade de propagação do som nos líquidos, que é maior que a velocidade de propagação do som nos gases. Mas, Éder, por que a velocidade de propagação do som ela vai mudando à medida que eu mudo de meio material? O que acontece na realidade? O som é resultado da vibração de partículas. Então, aquele meio material onde as partículas estão mais próximas, essa vibração, essa propagação, ela acontece mais rápida. Já nos meios líquidos, onde você tem um afastamentozinho dessas partículas, a velocidade tende a diminuir um pouquinho mais. E nos meios gasosos, nós vamos ter a menor das velocidades, porque as moléculas ganham um grau de liberdade muito grande. Então, detalhe, pessoal, velocidade do som depende do meio material. Acompanha comigo, velocidade do som no sólido é maior que no líquido, que é maior que no gás. Beleza? Então, muito importante essa dica aí para você analisar na sua prova. Agora eu vou apresentar para vocês aqui as nossas qualidades fisiológicas do som. Qualidades fisiológicas do som são características que nós temos de perceber a onda sonora e, de repente, são detalhes importantes aí para a sua prova. Vou apresentar para você a primeira característica fisiológica do som, a chamada altura. Éder, o que é a altura de um som? A altura de um som é a qualidade fisiológica do som que permite ao ser humano diferenciar um som agudo de um som grave através da frequência. Meus amigos,
a altura nos permite diferenciar o som agudo do som grave. E a grandeza física envolvida nesse contexto se chama frequência. Muito importante perceber isso aí. Grandeza física, frequência. Aí vem aquela perguntinha especial, né? Mas, Ed, o que é um som agudo? O que é um som grave? Nós vamos observar que os sons agudos são aqueles sons mais finos. Podemos citar como exemplo um violão. Imagina um violão quando comparado com um contrabaixo. Se você tocar um violão e em seguida tocar um contrabaixo, você vai perceber nitidamente uma alteração nas frequências sonoras. O violão emite um som um pouco mais agudo e o contrabaixo emite um som um pouco mais grave, aquele som com a sensação de estar mais pesado. Podemos comparar também agora um violão com violino. Na hora que você compara o violão com o violino, violão, um som um pouco mais grave, o violino, um som mais agudo. Agora tem um detalhe importante que eu quero chamar a tua atenção. Acompanha comigo aqui na tela. Som alto, meus amigos, é a mesma coisa que som agudo. Olha lá, som alto é a mesma coisa que som agudo. E nós dizemos, nesse caso, que nós temos uma alta frequência. Agora observa também, o som grave é exatamente aquele som baixo. Som baixo e som grave são sinônimos na física. E o som grave ou som baixo é aquele som de baixa frequência. Então, olha só, quando você diz que um som está alto, fisicamente você está querendo dizer que esse som está agudo. Quando você diz que um som está baixo, fisicamente você quer dizer que o som está grave. Algumas vezes nós temos o hábito de dizer que o volume da televisão está alto, mas na realidade, se nós formos pegar o pé da letra, nós estaríamos dizendo que o som está agudo. E a intenção não é essa. A intenção é dizer que o volume da televisão está incomodando. Não devemos usar o termo som alto quando o volume da televisão incomodar. Devemos usar o termo som forte. O volume da televisão incomodou, esse som é forte. Você não está conseguindo ouvir o volume da televisão, esse som é fraco. Porque alto está relacionado com agudo e baixo está relacionado com grave. Agora, acompanha comigo no gráfico aqui, como é que nós podemos diferenciar em uma onda essa ideia do alto e essa ideia do baixo, do grave e do agudo. Vejam só, comparando essas duas ondas aqui, vocês podem perceber que a primeira onda, ela apresenta uma vibração maior. Conta comigo, várias oscilações. Quando comparamos com a segunda onda, nós percebemos que temos menos oscilações. Mais oscilações significa maior frequência. Menos oscilações significa menor frequência. Comparativamente, é como se eu tivesse aqui um som agudo e se eu tivesse aqui um som grave. Então, fica ligado. Quando na prova ele colocar duas ondas, aquela que apresentar maior número de vibrações, ela vai indicar o som mais agudo. Aquela que apresentar o menor número de vibrações, ela vai indicar o som mais grave. Pronto, olha o exemplo que eu vou te dar. É como se desse lado você tivesse um violino tocando e desse lado você tivesse um violão, agudo, grave. Ou desse lado você tem um violão e desse lado você tem um contrabaixo, agudo, grave. Agora, amigos, muito importante o que vai ser colocado agora para vocês. Nós vamos observar que nós, seres humanos, não somos capazes de ouvir qualquer faixa de frequência. Portanto, eu vou te apresentar a faixa de frequência do som audível, aquela faixa de frequência que nós somos capazes de captar. Seres humanos ouvem sons nessa faixa amarela que você está vendo aqui na tela. Nós, seres humanos, conseguimos ouvir sons com frequências que vão de 20 até 20 mil Hz. Quando a frequência passa dos 20 mil Hz, esse som é chamado de ultrassom. Quando a frequência está abaixo dos 20 Hz, esse som é chamado de infrassom. Seres humanos não são capazes de ouvir infrassons e nem ultrassons. Seres humanos só ouvem sons com frequência de 20 até 20 mil Hz. Aí você pergunta para mim, mas Éder, os seres vivos em geral são capazes de ouvir sons que os seres humanos não conseguem ouvir? Sim, amigos. Nós temos alguns animais que são capazes de ouvir o infrassom. Temos alguns animais que são capazes de ouvir o ultrassom. Nós é que nos limitamos a essa faixa amarela.
mas existem aí vários animais capazes de ouvir desde a faixa do infrassom até a faixa do ultrassom. Beleza? Agora vamos lá fazer uma diferenciação aqui. Voz masculina, voz feminina. A voz masculina e a voz feminina, elas são diferenciadas basicamente pela frequência. A voz masculina é mais grave e a voz feminina é mais aguda. Ok, pessoal? Diferença, voz masculina, voz feminina. Agora eu vou apresentar para você a segunda qualidade fisiológica do som, a intensidade. O que é isso, Éder? A intensidade é a qualidade fisiológica do som que diferencia um som forte de um som fraco através da amplitude. Som forte de um som fraco através da amplitude. Quando uma pessoa grita, ela está produzindo um som forte. Quando uma pessoa sussurra, ela está produzindo um som fraco. Amigos, acompanhem comigo aqui, ó. Som forte é um som de grande amplitude. Som fraco é um som de pequena amplitude. Gritar, som forte, grande amplitude. Sussurrar, som fraco, pequena amplitude. Agora eu preciso te mostrar também que existem aqui as ondas que representam esses sons. Observa a onda da esquerda, ela tem uma amplitude menor e a onda da direita tem uma amplitude maior. Essa diferença de amplitude faz com que o som da esquerda seja o som fraco e o som da direita seja o som forte. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho de intensidade sonora. A intensidade sonora é uma relaçãozinha matemática que você tem que absorver bem para a sua prova. Quando você pretende determinar a intensidade sonora, você vai usar a relação potência por área. Intensidade sonora, potência do som pela área de influência desse som, ok? E a unidade importante, hein? A unidade da potência é watt, para potência, e para a área nós temos a unidade metro quadrado. Portanto, amigos, a unidade que vai ser aplicada para a intensidade sonora é o watt por metro quadrado. Essa vai ser a nossa unidade. Agora eu preciso te apresentar também o nosso limiar de audibilidade. A menor intensidade que nós somos capazes de ouvir, a menor intensidade que somos capazes de perceber, 10 a menos 12 watt por metro quadrado. E a maior intensidade que nós podemos suportar sem sentir dor, nosso limiar de dor, é de 1 watt por metro quadrado. Limiar de audibilidade, 10 a menos 12, limiar de dor, 1 watt por metro quadrado. E o nível de intensidade sonora, importante. Quando você pretende determinar o nível de intensidade sonora, você usa essa pequena relação logarítmica. O nível de intensidade sonora beta é dado por 10 logaritmo de I por I0. Esse I é a intensidade do som que você ouve, esse I0 a menor intensidade que você pode ouvir. O nível de intensidade sonora é definido em decibel, beleza? E agora vamos para a última qualidade fisiológica do som. Nós temos aqui o timbre. O timbre é aquela qualidade fisiológica que nos permite diferenciar sons que vieram de fontes diferentes. De repente eu estou assistindo a um show e eu consigo diferenciar um instrumento musical de outro instrumento musical. Consigo diferenciar uma guitarra de um piano. Essa capacidade de reconhecimento da fonte nós denominamos de timbre. O reconhecimento da fonte, pessoal, é feito pela forma dos harmônicos, pela forma da onda. É assim que eu consigo identificar a fonte sonora. Então, resumo rápido aí. Altura, diferença entre agudo e grave. As notas musicais são diferenciadas pelas suas alturas. Intensidade, a diferenciação entre o som forte e o som fraco. Gritar, som forte, sussurrar, som fraco. E o timbre, aquela capacidade que você tem de reconhecer a fonte sonora. Estou assistindo a um show, reconheci os instrumentos musicais, pude fazer a diferenciação, eu estou usando o meu timbre, ok? Então fica aqui essa dica muito importante para vocês e até o nosso próximo encontro. Olá, amigos. É uma satisfação estar aqui
e principalmente essa preocupação da gente sempre a gente trazer o tema que tenha uma recorrência muito grande na prova de vocês. E o professor Éder terminou de falar com vocês sobre intensidade sonora e o que nós vamos abordar é exatamente trigonometria, que tem essa ligação. Então, preste bem atenção. A gente está no período de prova. Qual é o nosso primeiro objetivo? É te dar mecanismo para acertos nesses teus itens. Aí tu tem que sempre, quando a gente começa a trabalhar essa reta final, eu acho que tem uma preocupação. É a gente tentar levar para você o máximo possível daquilo que a prova vem trazendo. E principalmente, pessoal, eu acho que é estratégia. E essas estratégias, elas são muito importantes nesse momento. Esse é o momento que a gente faz a diferença junto com vocês. Porque exatamente nós, junto com vocês, é que vamos estar dando nossa cara a acerto ou a erros. E como o momento agora ele é realmente de ajuste, precisa você começar a enxergar isso, correto? Então presta sua atenção, por favor. O primeiro momento nosso, eu acho que essa preocupação você precisa ter, é olhar essas competências. Porque essa competência diária, ela facilita muito, né, a nossa visibilidade em cima do item. Né? Então, nós vamos trabalhar com a competência diária 5, que é modelar e resolver problemas envolvendo variáveis socioeconômica ou técnica científica, usando representações algébricas. É interessante isso, porque eu acho que o aluno ele tem que ter uma ligação muito bem feita nisso. Ele tem que dar uma olhada, agora, se eu tenho conhecimentos numéricos, eu tenho conhecimentos algébricos, eu tenho conhecimentos geométricos, onde é que está a minha parcela ainda de defeito que eu tenho que corrigir? Então, cada item que se trabalha, ele vai começando a fazer essa visualização. Então, observe, por exemplo, as funções trigonométricas, elas vêm associando a prova de vocês, isso frequentemente. E exatamente ela tem uma parcela de erro longo, né? Isso é uma preocupação para o aluno. Observe bem. A primeira relação que a gente tem aqui, a trigonometria, ela começa a trazer para a gente a convivência do nosso dia a dia, né? Então, observe. Eu quis começar por isso, que o Éder estava comentando isso com vocês, iniciando por essa funçãozinha aqui. Então, observe bem que a gente tem aquilo que o Éder falou ainda agora, nós estamos exatamente dentro do que nós chamamos de ponto de centralidade. Observe que isso na prova é importante, o ponto de centralidade, correto? Observe que essa função ela tem uma partícula muito importante. O ponto de centralidade, se você observar, você vai perceber que ele vai fazer exatamente a divisão daquilo que ele falou de amplitude, que é a partir do ponto de centralidade para cima e para baixo, é o que nós chamamos de amplitude. Observe, então, que também nós temos um fator muito importante que você precisa visualizar isso na função, que é exatamente ele é menos. Se ele é negativo, o que vai acontecer? A função ela faz uma inversão, né? Você vê que a função trigonométrica, cossenoide, ela tem um posicionamento para cima. Mas quando ela aparece esse menos aqui, ele vai fazer com que ela faça uma reversão. Isso é importantíssimo nas funções, correto? E aí eu queria que você observasse, e agora ele falou em máximo, né? Então máximo quanto? 120, e o mínimo quanto, pessoal? 80. Aí, essa relação, eu acho que o aluno tem que ter muito cuidado. Você, por exemplo, quando você pegar a sua prova, observe isso, correto? Observe cuidadosamente. Você vai observar, por exemplo, que tem assim, o intervalo de tempo de um batimento cardíaco dessa pessoa é de 0,75 segundos, que corresponde a um ciclo completo, ou seja, o período dessa função. Esta pessoa possui uma frequência cardíaca igual a 80 batimentos por minuto, né? 60 minutos por 0,75. Olha só, a pressão arterial desse indivíduo é 120 miligramas de mercúrio por 80. O que ele quer dizer com isso, gente? Olha só, isso nada mais é do que a gente usa vulgarmente, que você está com uma pressão de quanto? 12 por 8, correto? Então, verifique bem isso, porque a importância que você tem vai estar na analogia do problema, é isso. A gente precisa olhar. Aí, olha bem, por que eu fiz essas pontuações? Qual o objetivo dessa pontuação? É que exatamente eu fecho um período. É o tempo de formação. E eu preciso ter esse entendimento nesse período de formação. Aí eu venho para cá, eu queria lembrar para vocês que nós temos, na função cosseno, nós temos o máximo e o mínimo.
E qual é o formato gráfico? Isso é fundamental. Formato gráfico, acho que todo aluno, ele precisa levar para a prova dele. E esse aqui é o formato de uma função cossenoide. Correto? Então, você olhou para cá, Pimentel, essa função é função cossenoide. Esse formato é exatamente o formato da função cossenoide. Então, a gente olhou, estou diante de uma função cossenoide. E é interessante, por exemplo, o máximo dela é 1 e o mínimo é menos 1. Isso é o comum da função cossenoide. Correto? Olha só. Aí eu preciso começar a olhar a formação dela num todo. Essa formação dela num todo também me interessa, porque nós começamos a visualizar agora, a gente falava assim, gente, eu tenho ponto de centralidade, nós temos a amplitude importante, aquilo que agora o Éder falou para vocês lá na parte da física, e nós temos a frequência. E isso aqui nós chamamos exatamente de ângulo de fase. E cada uma dessa tem uma função importante. Ela tem uma função no momento do meu item. Por exemplo, o que é que acontece com o ponto de centralidade e com amplitude? Pessoal, eles são responsáveis, eles alteram imagem. Só eles alteram imagem. Então não importa lá na prova, se o cara disser que a frequência, que o ângulo de fase alterou 100% ou 10%, ele não vai mexer onde, gente? Ele não vai alterar a imagem. Quem altera a imagem é tão somente quem? O ponto de centralidade e amplitude. E a gente vai aprendendo, né, dentro do processo normal, você precisa ter essa visão, né, qual é a responsabilidade, Pimentel? Ele move a função para cima e para baixo. Esse ponto de centralidade é chamado movimento vertical, movimento de translação vertical. E esse, que é a amplitude, pessoal, ele é responsável exatamente por espichar a função, né? Então, ele espicha na vertical. E olha só, pessoal, a importância da frequência. Ele altera inversamente o período, gente. Olha só, frequência e período, eles têm relação inversamente proporcional. E sabe o que acontece? Se eu dobrar a frequência, eu vou reduzir o período à metade. Se eu reduzir o período à metade, eu dobro a frequência ou vice-versa, porque eles são inversamente proporcionais. E isso tem sido palco de prova, né? Tem vindo muito nas provas de vocês, que é um auxílio tanto na matemática direta quanto na parte de física, correto? Então, observe bem aqui. Dentro dessa leitura, eu quis também que tu enxergasse um pouquinho isso aqui. Que nós temos uma outra função, que é a senoide. A senoide, ela tem esse comportamento, né, companheiros? Na verdade, você olhou para cá, eu tenho uma senoide, que até a gente brinca, que ela sobe, desce, sobe, né? Mas é o comportamento, eu penso muito nisso. O que é que eu preciso dentro de uma prova hoje? Conhecimentos, pessoal, dentro de cada uma dessas áreas, ela é muito importante. Porque quando eu vou visualizar algo, eu vou exatamente através da forma. Então, isso aqui eu olho, eu sei, isso aqui é uma função cossenoide. Eu olhei aquela outra que eu mostrei agora, aquela é uma função, pessoal? Aquela é uma função cossenoide. E essa função, Pimentel, essa aqui é uma função senoide. Você olhou, você tem essa percepção. E a importância disso é exatamente porque, se você olhar a mudança gráfica delas, mas elas acabam tendo as mesmas características. Você vai olhar que as características são as mesmas, tá? Elas vão ter quem? Essa também, a senoide, vai ter o ponto de centralidade. Ela vai ter amplitude. Ela vai alterar a frequência e período na mesma condição. E esse aqui é exatamente quem? O ângulo de fase, que é responsável pelo movimento de translação horizontal. E aí, amigos, eu queria mostrar para vocês cada comportamento. Por exemplo, Pimentel, o que tu me fala de período? Período é o tempo que ele leva para fazer a formação completa de uma função. Se você perceber, eu formei os 4 quadrantes. Se eu formei os 4 quadrantes, eu formei a função, eu concluí a função. Se eu concluí a função, então, quanto tempo eu levei para fazer isso? 2π. Então, essa é a relação. Entender também que o máximo comum dela é 1 e o mínimo comum é quanto? Menos 1. Então, ela oscila entre 1 e menos 1. Quem vai alterar isso? Exatamente quem? Amplitude e o ponto de centralidade. Quem altera essa relação de máximo e mínimo é exatamente quem, companheiros? Ponto de centralidade e amplitude. Isso eu não posso esquecer. Tudo certo? Então, assim, aí a gente vem buscando também esses movimentos que eu falei para você. Toda vez que aqui for mais, esse movimento
ele vai para a esquerda. Só toma cuidado, porque tem as exceções. A gente não pode pegar um problema e dizer, olha pessoal, é isso aqui. Esse cuidado a gente tem que ter. Porque se aparecer um menuzinho aqui na frequência, ele vai alterar esse movimento. Por que que Pimentel ele anda para a direita e para a esquerda? Porque para saber onde uma função começa, a gente iguala a zero. Para saber onde ela termina, a gente iguala a 2π. Então é esse que faz esse movimento que eu estou te falando. O movimento que vai para a esquerda e o movimento que vai para a direita. Se não aparecer nenhum sinal de menos na frequência, esse processo ele é normal. Mas se caso, presta atenção, caso venha um menoszinho aqui, essa nossa relação, ela não tem validade. Tudo certo? Beleza. Então, olha para cá, companheiros. Exatamente agora menos, ele fez um movimento para a direita. E aí, eu queria que você passasse a observar uma outra relação que é muito importante. Dá uma olhadinha no ponto de centralidade. Agora é 1. Se ele é 1, essa reta que vai paralela ao eixo X, como é 1, ele subiu. Mas é a partir dele que você vai ver a amplitude. A partir dele, quanto subiu, quanto desceu. E você tem que estar atento para isso, porque isso ele vai fazer a diferença na nossa prova. O que você observou agora? -1. Olha só, -1. Então, aqui agora é o ponto de centralidade. Então, a partir dele, quanto sobe? Bem aqui, olha. Sobe 1 e desce 1. Por quê? Você olha exatamente para a amplitude. É na amplitude que você sabe quanto sobe e quanto desce. Mas de onde eu parto, Pimentel? Do ponto de centralidade. Isso que eu preciso estar muito atento. Uma outra coisa que eu vi o Éder falar para vocês foi no período, lembras? Quando ele falou no período, exatamente essa relação importante. Período dividido por quem, gente? Pela frequência, pelo módulo da frequência. Por que, Pimentel, tu colocaste isso aqui? Para fazer aquela relação de proporcionalidade. O que você está observando? Eu tenho um produto. Um produto entre duas grandezas, quando ela é uma constante, é porque essas grandezas são inversamente proporcional. Por isso que eu disse a vocês que frequência e período são inversamente proporcional. E como é importante isso na prova? Muito importante. Então, observe o que eu quero dizer para vocês, é isso. Ó. Frequência 2, o que aconteceu com o período? Reduziu a metade, porque a frequência normal é 2π. Ela reduziu a metade. Por que, Pimentel? Porque frequência e período são inversamente proporcionais. Quando a frequência for 1, período 2π, que é o período comum. Agora, observa o que aconteceu com essa. Agora a frequência reduz a metade. O que acontece com o período? Ela dobra. Pimentel, eu vou tomar a referência com quem? A referência é com 2π e com 1. Qual é a frequência comum? É 1. Qual é o período comum? 2π. Qualquer alteração dela, você vem exatamente se basear nessas duas. Você se baseia na frequência 1 e no período 2π. Tudo certo, gente? Então, observe bem. Essa relação, ela vai trazendo para a gente problemas importantes. Olha o que é que o Enem faz. O Enem vai me trazer esse textozinho aqui, super importante, correto? E ele coloca uma situação que eu teria cuidado. Porque no item, ele coloca isso aqui como preço, só que na safra. Observe, na safra. Então, o que é safra? É no período que eu tenho muita mercadoria. Significa que eu vou ter preço baixo. Então, toda vez que a gente pegar problema, a gente tem que olhar. O que o professor fala na sala? Toda vez que você vê máximo é 1, mínimo é -1. Mas cuidado com o texto. O texto pode ser maldoso, que foi no caso. Ele coloca assim, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os produtos sazonais são aqueles que apresentam um ciclo bem definido de produção. Consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora escasso com preços elevados, ora abundante com preços mais baixos. Ele quer dizer assim, quando tem muita mercadoria, preço baixo. Quando tem pouca, levanta o preço. Mas nesse momento, a gente vai perceber, só para matar aqui, que nós temos exatamente preço baixo. Na safra, o meio de produção máxima desse produto é. Olha, pessoal, como é importante. Nós falamos para vocês na senoide, na cossenoide e na senoide, o máximo 1 e o mínimo quanto, gente? -1. Só observe. E exatamente aqui que está o problema. Então, você vai observar que você vai pegar exatamente isto aqui, ó, igualar a -1
Porque é preço, porque eu tenho muita mercadoria, então eu vou ter preço baixo. Se não fosse esse caso, você ia colocar mais um. Então, observe bem o que a gente vai fazer aqui. Por que Pimentel que igualei isso a -1? Porque eu quero exatamente o mínimo, o menor preço, porque eu tenho muita mercadoria. E o cosseno de -1, exatamente quanto? É π. Então você, no lugar do -1, você vai colocar quanto? π. E aí você vai passar multiplicando aquele 6, né? Isso já é a questão de conhecimentos numéricos, né? São as operações que a gente vai trabalhando, algébrica e tudo. Então nós temos para cá 6π. Como esse era menos, passa para esse lado, você vai ver que eu tenho 7π e vou dividir exatamente o π. Como ele me relacionava, os meses, estava relacionado x1 com quem, gente? Com o mês de janeiro, x2 com o mês de fevereiro. Então, o x7 é o mês de julho. Ou seja, a resposta, então, do item é exatamente o mês de julho. E observe que essas informações, elas são de uma importância muito grande para a prova de vocês. Então, a gente precisa estar atento para essas coisas. Nós temos a proporcionalidade, que ela é muito comum na prova, certo? Isso é parte comum na prova. Tudo que envolve proporção, regra de 3, tudo muito bonitinho. O problema é quando ela está dentro desse contexto. Aqui não é contexto de acerto muito de aluno, não. Se você pegar o percentual de acerto desse tipo de item, é muito baixo. E aí está o diferencial. Tudo bem? Muito obrigado, gente. Olha só, além de ser de coração, eu quero dar um abraço a todos que nós passamos por esses interiores aí. Você não sabe quanto foi gratificante e quanto é importante o trabalho que é feito junto com vocês. Correto? Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Estamos de volta, gente, né? E, claro, por uma razão muito importante. Dar prosseguimento naquilo que a gente começou, entretanto, a gente vai para um segundo foco. E esse segundo foco agora, que é o bloco de geometria plana. E toda vez que a gente trata de geometria, a gente pensa quase que num percentual muito grande da prova. E aí vem a minha preocupação. Qual é a preocupação? Eu já observei direitinho isso, eu já estou com os meus reconhecimentos de figura. Às vezes eu falo isso como se eu estivesse falando para todos vocês, mas eu estou falando para a maioria. Porque a gente tem um percentual de alunos que tem muito bem essa habilidade, mas tem um percentual que não tem. Não significa que você não vai passar. Sabe por quê? Porque a gente vai começando a te ajudar a entender essas relações. Bora para cá, por favor? Observe, o meu cuidado é que eu entenda que na competência da área 2, eu tenho uma habilidade que chama-se resolver situação problema que envolve conhecimento geométrico. Conhecimento geométrico. Conhecimento geométrico não está só. Correto? Conhecimento geométrico sempre está junto com conhecimento numérico. Correto? E principalmente com visibilidade de característica. Eu não posso esquecer que eu preciso reconhecer as principais figuras. Triângulo, retângulo, o quadrado, que é um retângulo de lados iguais, o trapézio, o losango e o círculo. Para repor? O triângulo, o retângulo, o quadrado, que é um retângulo de lados iguais, tudo certo? O trapézio, o losango e o círculo. Isso aqui é reconhecer. Reconhecer figuras geométricas. Eu preciso reconhecer. Eu preciso olhar, isso aqui é um triângulo. No processo do reconhecimento tem um outro passo. O passo, às vezes, do deslocamento, de você traçar um segmentozinho, você forma uma figura conhecida. Que às vezes a gente pega uma figura que é toda confusa. Eu não entendo essa figura. Mas se eu der um traçozinho aqui, eu trago para o meu senso comum. Qual é o senso comum? Que nós terminamos de falar. Triângulo. O que mais? Retângulo. O quadrado, que é um retângulo de lados iguais. Um trapézio, um losango, círculo. Às vezes, um detalhezinho a gente traz para o senso comum. Aí, companheiros, observe bem. Esse momento que a gente fala muito em senso comum, né, que a gente fala muito, eu estou preparado, não estou preparado, eu penso que a gente precisa estar muito em paz naquilo que a gente está fazendo, que é exatamente para que eu possa ter tranquilidade para pensar. Sem tranquilidade, não pensa. E olha só como é importante para cá. Eu queria que meus amigos observassem, tu percebeste que eu deixei de azul essa?
Tu sabes por quê, né? Porque vai ser a habilidade que eu vou mais mexer nesse momento. Mas tu, quando pegar essa competência 2, tu tem que olhar bem todas essas habilidades. Elas são fundamentais. Às vezes as pessoas dizem que não. Mas é um pouquinho de cuidado, porque você que é aluno, se você tiver um cuidado melhor, muitas vezes se resolve o item pensando nas habilidades. Vamos para cá. A geometria plana, que nós vamos tratar hoje, eu vou falar de paralelogramos. E isso nós falamos também em algumas aulas que nós tivemos por aí. O paralelogramo, a palavra já diz, o que é paralelogramos? São lados paralelos. Tudo certo? Então, a palavra ela é muito ligada, né? Então, assim, são quadriláteros de lados opostos paralelos. Quadriláteros, 4 lados. Não vai fazer confusão. Tudo bem? A partir daí eu vou ter, observe bem, só um cuidadozinho. Vou passar para esse lado daqui. Você vai observar que esse lado e esse lado, eles são paralelos. Que esse lado e esse lado são paralelos. Por isso é que eles são chamados de paralelogramos. Mas eu preciso trazer para o meu senso comum, isso é fundamental. Qual é o senso comum? Dentro dos quadriláteros, Pimentel, quais são essas figuras mais comuns? Vou trazer para você aqui. Observe bem. Um deles, muito conhecido, é o retângulo. Dentro do retângulo, nós temos uma outra figura que também é retangular, só que é o quê? Quadrado. E o quadrado é exatamente o retângulo de lados iguais. E um outro desse grupo é o losango. Então nós temos quem? Por favor, bora repetir. Nós temos o retângulo, nós temos o quadrado, nós temos o losango. Essas figuras formam o nosso grupo de paralelogramos necessário para a nossa prova do Enem. Tudo certo? O que foi que eu disse? Necessário para a nossa prova do Enem. Não esqueça, tá bom? Às vezes a gente pensa que precisa conhecer muito, não, precisa conhecer o necessário. Tudo bem? Então vamos lá, companheiros. A partir daqui, Pimentel, o retângulo, preciso de área. Vou resolver uma questão de geometria espacial, eu preciso da área da base, área lateral. Isso aqui é comum muito na prova. E a gente também cria muito vício de fórmula. Só que a gente, por exemplo, se a gente cria muito vício de fórmula, a gente vai encher de fórmula e às vezes não dá nem para lembrar. Eu preciso entender como é que eu acho a área de um retângulo. É multiplicar comprimento pela largura, ou seja, produto das dimensões. Qual a dimensão, Pimentel? Horizontal, vertical, eu tenho sempre a área. Então, toda vez que eu quiser achar a área de um retângulo, basta eu multiplicar as projeções. Tudo bem? É por isso que é retângulo, né, gente? É por isso que nós chamamos de geometria plana. Porque a gente tem exatamente 2 dimensões. Tudo bem, amigos? O quadrado é a mesma coisa, com uma vantagem muito maior, que os lados são iguais. Muito melhor, porque os lados são iguais. Se os lados são iguais, se aqui for 5, 5 é 25. Se aqui é 3, é 3, aqui é 9. Os lados são iguais. Tudo bem? Agora, quando eu falo em característica para ti, tu precisas ter essa noção. Vou trazer uma outra para cá. Então, eu estou falando de área, né? Eu queria muito que tu tivesse esse cuidado. Porque, cara, olha só. A gente chega na prova, a gente vai ver isso. Claro que a figura está misturada, eu preciso visualizar essa figura. E essa visualização que eu preciso ter na prova. Então, quando eu falo em quadrado, é só exatamente multiplicar lado, lado, por isso que fica lado ao quadrado. Ou seja, mas não vai decorar a fórmula. Pimentel, 3, 3, 3, 3. Se é 3, 3, 3 ao quadrado, 9. Se é 8, 8, 8 ao quadrado, 64. Claro, né? Beleza, é isso que a gente tem que pensar, tudo bem? E aí nós temos exatamente, olha, 16. Ou seja, eu tenho, na verdade, 16 quadrados pequenos. Eu vou mostrar só para a gente ter ideia. O que eu fiz, Pimentel? Eu peguei todos os meus quadrados pequenos, medindo 1 metro cada um, e aí eu tenho, na verdade, 16 quadradinhos, né? Por isso que ele vai aparecer 16 quadrados. Tudo certo? Muito bem. Então vamos para cá. E aí nós temos exatamente o que nós chamamos base vezes altura. Não te prende em fórmula. Olha a figura, por isso que é bom reconhecer a figura. Olha a figura e logo pensa, Pimentel, eu vou multiplicar sempre quem? Fala, um lado e o outro eu tenho a área. Tudo bem? Tudo certo? Você olha para essa televisão, por exemplo, você estaria exatamente trabalhando com quem? Com o retângulo. Tudo bem? Vamos para cá. Aí nós temos aqui esse retângulo.
Então, esse retângulo eu volto para a mesma coisa. A diferença é que os lados são diferentes. Olha para cá agora. Os lados são diferentes. Vou passar para esse lado, só para a gente poder visualizar um pouquinho melhor. Esse lado é 6, esse lado é 5. Qual é a diferença? Apenas que tem lados diferentes. E como é que eu encontro essa área? É só multiplicar 6 vezes 5. Eu tenho a área. Então não vejo dificuldade, me perdoe. É só de ter cuidado, tá bom? E aí a gente vem para a formulazinha, né? Que já te disse que não é muito, né, do meu apego formulário. Acho que a gente precisa reconhecer a figura. Mas, de qualquer forma, nós temos nossos hábitos e a gente não pode sair quebrando. Então, base vezes altura, por favor. 6 vezes 5, no caso, 30. Aí tem essa figura, que ela não é muito comum para vocês, para nós já do vestibular é comum, mas às vezes ele deixa um pouquinho de lado. Mas ele é exatamente um paralelogramo. Pimentel, como é que eu encontro a área? Diagonal são os deslocamentos que vão nos vértices. Olha só, meu filho, isso aqui são 2 diagonais. Essas 2 diagonais eu tenho o que eu chamo de uma diagonal menor e uma outra que eu chamo de diagonal maior. Não tem nenhum problema de novo. Sabe por quê? Porque é só multiplicar as diagonais e dividir por 2 que você tem a área do losango. Então, achar a área do losango é multiplicar as suas diagonais. Tudo bem? E as diagonais são exatamente esse segmento que une esses vértices. Tudo certo, né? Tudo certo? É só pegar, multiplicar esses segmentos que unem os 2 vértices. Multiplicou, dividiu por 2, você tem a área. Tudo bem? Muito bem. Valeu. Olha para cá. Trapézio também. Então, como é que eu acho a área de um trapézio? Eu não gosto de novo de base maior, base menor. Isso é verdade. Mas pensa comigo assim. Eu tenho no trapézio um quadrilátero que tem exatamente quanto? 2 lados paralelos. O que é que eu faço para encontrar a área? Eu somo os lados paralelos, multiplico pela altura, divido por 2. Acabou. Acabou. Eu tenho 2 lados paralelos. Somo os 2 lados. Multiplica pela altura, divide por 2. Acabou. Então, a gente vai vendo que se a gente for quebrando mais os nossos vícios, ele vai ficando mais fácil. Correto? Senão a gente enche, né? Vou fazer uma mudançazinha aqui, queria que meus amigos olhassem para cá. Então não esqueça, Pimentel, trapézio, 2 lados paralelos. Ele é sempre um quadrilátero. Vai ter sempre 2 lados paralelos. E exatamente a área dele, o que é que eu faço, gente? Eu somo as bases paralelas, multiplico pela altura e divido por 2. Então é fácil fazer isso, gente, é fácil. Olha, e aqui vem a área de um triângulo, que eu precisava de mais tempo para trabalhar contigo isso aqui. Mas isso aqui são senso comum. Senso comum, só que isso aqui não. Isso aqui eu quero que tu olhe com cuidado. Então, como é que eu acho a área de um triângulo a partir dessa possibilidade? Olha como é muito interessante. Eu somo os lados, porque se tu ver fórmula, meu filho, tu vai ficar doido. Começa a olhar a fórmula. A gente, meu Deus do céu, tá horrível. Então esquece fórmula. Sabe o que tu faz? O triângulo só tem 3 lados. Somos 3 lados. Terminou de somar os 3 lados, divide por 2, que a gente chama de, quando a gente soma os lados, chama de perímetro. Divide por 2 semiperímetro, ou seja, metade do perímetro. Tranquilo? Se eu tivesse 3, 4, 5, tu ia pegar 3 mais 4, dá quanto? 7, mais 5, 12. Dividido por 2, 6. Pronto, semiperímetro. Acabou. E o que que tu vai fazer? Joga dentro da raiz. Aí tu pegas esse semiperímetro, tá escrito SP, tu olha, meu Deus, isso aqui é confusão, só besteira. O que que tu vai fazer? Tu vai pegar esse SP, que foi que tu fizeste? Somaste isso e dividiste por 2. Depois tu vai fazer a diferença de cada lado. O semiperímetro menos o lado A, o semiperímetro menos o lado B, o semiperímetro menos o lado C. Fácil, que só tem 3 lados. Então tu vai pegar ele menos o lado A, menos o lado B, menos o lado C. Então, quando é que eu faço isso? Quando eu não consegui encontrar altura. Eu não tenho altura, eu preciso achar área através desse processo. Esse aqui é o último, muito importante. É quando ele me dá só 2 lados e o ângulo que ele formou. Olha só, meu filho, ele me deu exatamente, eu vou para essa câmera aqui, olha, por favor. Ele me deu só 2 lados, Pimentel, e o ângulo que ele formou. Eu não tenho o terceiro, eu não tenho altura. E o que é que eu faço para encontrar a área desse triângulo? Eu vou lá para a trigonometriazinha. Eu pego o ângulo que ele formou, você está observando? O ângulo que esses 2 lados formaram. Eu vou multiplicar esses 2 lados, já li, multipliquei os 2 lados, vezes o seno do ângulo que ele formou, o seno do ângulo que ele formou, dividido por 2. Cara, é fácil.
É fácil, cara. Se eu tivesse, Pimentel, desse lado, tu ia multiplicar esse lado, vezes o seno desse ângulo, dividir por 2. Pimentel, se ele me desse esse ângulo, tu ia multiplicar esse e esse lado, vezes o seno do ângulo que ele formou, dividir por 2. Acabou, meu filho, acabou. Correto? Então, meu filho, é fácil. O comum é aquilo que tu já sabe, base vezes altura dividido por 2. Sim. Agora, tu vem para cá para te fechar essa etapa com um itemzinho que o Enem trouxe. Imagina o embaralhado aqui, né? A gente olha para essa figura aqui, o cara diz assim, mas é muito confuso isso. Aí ele vai relacionar quantidade e preço, exatamente gastos, correto? Tudo que eu consumo com o preço do objeto vai me gerar o quê? Vai me gerar consumo, vai me gerar gastos, correto? Então eu preciso saber, essa quantidade é a quantidade diária. Ele quer saber exatamente nesse item quanto ele iria pagar quando ele dividiu essa configuração aqui na parte clara e na parte escura. Eu só tenho duas partes, clara e essa parte sombreada que ele chama. E toda ela está dentro do retângulo. Então, o que é que eu tenho que pensar? Se eu achar a área do retângulo e achar a área da parte branca e tirar, vai sobrar só a parte quem? A parte sombreada. Simples. E aí eu preciso entender no texto. Porque ele diz no texto que AP e QC, exatamente quem medem 1/4. Fácil. Olha só, vou dividir no meio. É isso que eu digo para vocês. É aquele cortezinho, sabe? Aquele cortezinho que já abriu todo o espaço para mim. Quando eu faço esse processo, acabou o problema. Era um losango? Era. Era um triângulo? Era. É um quadrado? Também. Quer dizer, eu com um cortezinho, eu abri o espaço. O que é que vai acontecer? Eu vou encontrar uma área dessa. São quantos? São 4 iguais. E aí ele vai jogar bem aqui, meu filho, olha. 1 metro. E bem aqui a metade de 1 metro, que é meio. Consequentemente, cada um é a metade da metade, que é o quanto? 1/4. Você pode observar, 1/4. Então, a questão acaba. São 4 triângulos iguais. 1, 2, 3, 4. Eu vou achar a área de quem? Do quadrado e subtrair. Basta encontrar 1 e multiplicar por 4. Ou seja, não tem grau de dificuldade, correto? É o senso da visibilidade. Olha só, aqui está a figura que eu vou tirar. E olhe bem o que é que eu vou fazer. Vou deslocar, tudo certo? Dá uma observada? Desloquei. Esse triângulo é a altura dele. Vou tirar a altura que é meio, tá bem aqui, ó, que é o meio daqui. É meio altura. E a base é meio. Quantos são? São exatamente 4. Observe, são exatamente 4. Vou para cá, para esse lado. Se são 4, Pimentel, eu só preciso encontrar um. Agora imagina, a gente olha uma figura dessa toda confusa. Tudo fácil. Que eu vou multiplicar exatamente. Eu achei essa, multiplico por 4, acaba. Já que a base é meio e altura, já que a base é 1/4 e a altura é meio, aquela velha história, base vezes a altura dividido por 2. Olha só, meu filho, mas são 4, Pimentel, então corta logo. Corta logo e vai ficar quanto? 2. Pimentel, base vezes altura dividido por... É igual, cara, isso é muito importante. Se tu não sabe fazer conta, tu vai fazer um negócio absurdo. Olha como eu coloquei o 2. Vou cortar com 2. E olha o que vai acontecer. Pronto, eu já tenho as 4 áreas do triângulo, as 4. Viste como foi fácil? Então, essa relação que nós precisamos estar sempre tomando. Se eu tenho esta área, a área branca, eu pego a área do quadrado e tiro a área branca, vai sobrar a área da parte que é quem? Sombreada. Olha como é fácil. Aí você vai observar bem aqui, Pimentel. A área do vitral, quem é? A área sombreada é pegar a área do quadrado, que se é um quadrado, é lá do quadrado é 1. Quanto é 1 quadrado? Agora eu falei para vocês. É 1. 5 quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 1 quadrado. Então, está caindo na prova, Pimentel. O que é que eu vou fazer, meu filho? Se a área é 1/4, eu nem precisava fazer conta mais. Sabe por quê? Porque ela já seria quanto? Seria 3/4. Mas eu vou fazer aqui só para você poder matar. 3/4 a área da parte sombreada e 1/4 a área da parte quem? Branca. Olha o preço. Ele vai matar para cá. Ó. Aí a gente precisa ver. A área clara, 1/4, a área sombreada, 3/4. Tu estás entendendo, estás acompanhando o raciocínio. Tá? E agora só é multiplicar. Logo, custo por fabricação. Né? Olha, parte sombreada custa 30.
e a parte clara custa 50. É só multiplicar uma pela outra. E aí você vai ver qual é essa área sombreada. 3/4, a quantidade de área. Qual é a quantidade de área clara? 1/4. Quando eu multiplicar 3 vezes 30 dá 90. 90 dividido por 2, 22,5. Aqui, meu filho, olha. 22,5, 50 por 4, 12,5. Olha essa soma fácil, 35. Quer dizer, o que eu quero te dizer é que a gente é capaz de transformar tudo que é complexo em simples, com 2 caminhos. O primeiro é o querer, fundamental. O segundo é dedicar. Esse dia é dedicação. Dedicação não é pânico. Quanto mais a gente fica em pânico, a gente complica a nossa preparação. A nossa preparação precisa que cada dia mais próximo dela, maior tranquilidade e, fundamentalmente, a certeza que vai dar certo. Um grande abraço. Eu tenho uma felicidade muito grande de estar aqui, porque eu gosto muito de ajudar aqueles que lutam para dar certo. Sabe quem é melhor? É aquele que luta. Sabe que não tem melhor? O melhor é quem procura fazer o melhor, não o que é melhor. Tem gente que adora ser melhor, está cometendo um grande erro. Os melhores são aqueles que procuram fazer melhor, não é aqueles que procuram ser melhor. Um grande abraço a todos, até logo.